Dantas, tem novidades em relação às presenças na CPI do MST? Outro evento, esse o movimento acho que não gosta tanto, né? Não é um movimento sobre o qual vai haver muita festa não, né? Mas já tem novidades em relação aos possíveis convocados, é isso? Quem é que deve aparecer na CPI do MST? Temos sim. A gente trouxe em primeira mão, inclusive, matéria exclusiva, está disponível no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Já há uma série de requerimentos que serão naturalmente colocados em votação na semana que vem, já no início da semana. Semana que vem promete ser uma semana quente aí no Congresso, não só com a CPI do MST já fazendo seu trabalho, como também com a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Então, olha, entre aqui as autoridades e personalidades que os membros, né, alguns integrantes da CPI querem convocar, estão lá, o José Rainha, que está preso, vai precisar de autorização judicial para vir a Brasília. O Stedley tem que ver se ele está na China, se está no Japão, aonde que ele está. O Ricardo Lewandowski, que esteve lá no acampamento, fez uma organização lá com o pessoal e disse e elogiou esse povo organizado. Ele quer ser questionado. Eles querem questioná-lo sobre esta frase, né? A gente está falando de quê? De uma milícia? A gente está falando de um grupo? A gente está falando de quê exatamente? O Lewandowski agora não é mais ministro, precisa dar explicações. Aliás, os ministros também precisam, né? Mas ele agora não tem mais a toga, então pode ser convocado de forma mais fácil. Então temos aí uma série de convocações já encaminhadas. A gente já tem informações que a CPI do MST vai puxar dados sobre armamentos, armas de fogo, armas brancas em posse desses integrantes desses grupos, o que vai reforçar esse caráter criminoso do MST. Muita coisa vai vir, vai ter gente grande envolvida com o MST, segundo as informações que eu já apurei. Então, esperem, porque a CPI vai dar o que falar. Eu queria só finalizar, Brown, com o seguinte: tanto essa CPI como a do 8 de janeiro, embora a CPI do MST tenha a oposição esteja bem mais posicionada, ela passa a ter um caráter de resistência à ofensiva que está acontecendo do ponto de vista judicial também, tá? Político e judicial. Nós estamos vendo uma série de decisões que têm por objetivo constranger ex-autoridades, ex-integrantes do governo anterior, muitos deles sem nenhum tipo de razão, igual vamos comentar ainda hoje sobre o ex-presidente do INCRA, que foi indiciado junto no mesmo caso das mortes do fiscal do IBAMA, do Bruno e do jornalista Dom Phillips, que foram mortos na Amazônia por criminosos e querem envolver o ex-presidente do INCRA nisso, do IBAMA nisso, que é um absoluto desacerto, e a gente vai comentar isso ainda hoje no programa. Mas, como eu disse, essa CPI também tem um caráter político importante de resistência a esse caça às bruxas. E o que achou, Zé, desses primeiros nomes que podem ser levados à CPI? José Rainha, Ricardo Lewandowski, João Pedro Stedley, informações importantes que trouxe o Dantas pra gente. É uma boa largada da CPI, Zé? Sim, olha, haverá uma reunião na semana que vem, no início da semana que vem, para votar o cronograma. E o relator vai definir claramente qual é o objetivo da CPI, quais são os primeiros passos, né, Ricardo Salles, e a ideia é organizar os requerimentos. Já existem vários requerimentos apresentados de convocação dos dois lados, né? Requerimento se apresenta à vontade. E aí ele, o relator, vai selecionar os requerimentos que são mais urgentes e tem que ser votados um a um, né, os requerimentos, e a partir daí se deslancha o trabalho de investigação. Eu já posso adiantar, Dantas, que você tem toda a razão sobre a investigação de financiadores. Quem financia o MST é o dinheiro público. Agora, como ele chega no MST, que é a grande investigação? É através de associação, é através de ONGs, e é exatamente por isso que houve uma grande resistência na tentativa de não criar a CPI. A CPI está criada e mais, vou repetir aqui, maioria pró-investigação, e isto é muito importante, eu diria que é fundamental. Sem maioria em plenário não se faz nada. Então, Pavê, é uma boa relação. O que mais você sugere para a CPI da MST, Pavê? Quem me dera poder sugerir alguma coisa,
Se eu pudesse sugerir, eu mandava chamar também o Geraldo Alckmin, que estava do lado do Zé Rainha. Se eu pudesse sugerir, eu pedia para chamar o Luiz Inácio Lula da Silva, do Zé Rainha não, do Stedley, que levou o Stedley para a China e não reprimiu o Stedley quando o Stedley, estando na sua comitiva, incitou crimes de invasão por todo o país. Eu chamava também o Flávio Dino. E chamava o Flávio Dino porque, estando o MST invadindo, ou seja, cometendo crimes de esbulho possessório, entre tantos outros, entre um rol que pode chegar a 15 crimes, estando ele em todos os estados, de maneira multitudinal e multiespacial. Tá convocado não? Tem requerimento de convocação, viu, Pavio? Pois é. Tá? Por que a Polícia Federal não o investiga? Se eu fosse sugerir também, eu sugeriria que fossem chamados os governadores dos estados, como o governador do estado da Bahia, que é do PT, que permite o MST transitar livremente. Eu chamaria o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, que ao invés de condenar esbulhos possessórios, dentre 15 crimes, podem ser 15 crimes, ao invés de prender em flagrante, como fizeram no dia 8 de janeiro, vão negociar a saída. Eu quebraria o sigilo telefônico dessas pessoas e, é claro, chamaria Gleisi Hoffmann, que está em uma das comissões, foi indicada pelo Partido dos Trabalhadores, mas ela já chegou ali não para fazer inquérito. Isso que é uma aberração no Brasil. Uma comissão parlamentar de inquérito, para quem não sabe, porque tem muita gente que não sabe, inquérito é investigação. Então é uma comissão parlamentar. Por que parlamentar? Porque é feito de parlamentares, de deputados, legisladores. Então é uma comissão de deputados que vão investigar. Imagina você, tua família foi vítima de um crime e aí vem o pessoal da polícia para investigar. E um dos policiais responsáveis pela investigação e diz: não, eu vou defender com unhas e dentes esse assaltante. Pode? Não, não faz sentido. Agora nós temos uma das indicadas para esta comissão que vai investigar o MST, que é a Gleisi, que já falou com todas as letras, que vai lutar com unhas e dentes para blindar o MST. Então não faz sentido. Eu também chamaria, apesar de ela fazer parte da comissão, eu também chamaria Gleisi Hoffmann. E claro, uma coisa que perguntamos ao Salles aqui ontem, e ele disse, respondeu assertivamente, positivamente: tem muita gente que deixou de ser vítima do MST no governo Jair Bolsonaro, que promoveu a maior reforma agrária da história do Brasil, porque em 4 anos apenas foram 420 mil títulos. Então nós temos aí 420 mil pessoas que deixaram de ser massa de manobra e que podem muito bem revelar qual é o verdadeiro estratagema e organograma de funcionamento e finalidade do MST.